quando a gente começa a pensar sobre a igreja e o que é a igreja e como a igreja deve se comportar e quais as suas ações, reações no mundo, eu acredito que eu falo com pessoas aqui, eu já disse isso, é apenas para a gente recapitular, que tem uma ideia, nós temos uma ideia sobre os mais variados assuntos na nossa vida. Nós temos ideias mentais de como nós gostaríamos que as coisas fossem, de como nós gostaríamos que a vida estivesse. Nós temos ideias mentais de como seria o local ideal para morar, a esposa ideal, o marido ideal. Nós temos ideia de como seriam os filhos ideais. Nós temos ideias de como seria a cidade ideal, o carro ideal. E nós temos ideias mentais de como seria a igreja ideal. Para eu congregar, para eu exercer meus dons e talentos, para eu exercer ministério. A igreja ideal para eu ser abençoado e também ser abençoador e assim por diante. Uma das ideias mentais que nós temos com relação à igreja é que a igreja seja como uma grande família. Aliás, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Para algumas pessoas, a igreja é uma família. E quando nós temos essa ideia de igreja como família, a gente já pensa num lugar de comunhão, um lugar de aconchego, um lugar de ser bem-quisto, de ser aceito com as minhas falhas e os meus defeitos. Gente, se tem um lugar onde as pessoas nos aceitam com os nossos defeitos e com as nossas qualidades, é na família. É na família. E é exatamente na família onde a gente se manifesta exatamente como a gente é. Na congregação de fé, a gente consegue dar uma disfarçada. No ambiente de trabalho, a gente consegue dar uma disfarçada. Mas na família, não dá para disfarçar. Na família, a gente se revela realmente quem a gente é. E a gente, com a convivência na igreja também, a gente acaba conhecendo as pessoas. O jeitão de um, o jeitinho da outra. E a gente acaba convivendo e percebendo quem é quem nessa obra maravilhosa que Deus escolheu e chamou para vivermos juntos e irmos para o céu juntos um dia. A igreja família é o lugar de praticarmos aquelas incumbências daquela série que eu fiz no final do ano passado, chamada de Uns aos Outros. Na igreja família é onde a gente ama um ao outro, é onde a gente perdoa um ao outro, é onde a gente cuida um do outro, é onde a gente serve um ao outro. Enfim, na igreja família nós somos uma comunidade. E na igreja família, a gente que tem essa ideia mental de igreja como família, a gente prioriza os relacionamentos. Ou seja, o que vale é a gente estar bem, apesar das nossas diferenças. A gente prioriza as resoluções dos conflitos quando eles se apresentam, seja nos ministérios, seja na convivência interpessoal uns com os outros. A gente prioriza a intimidade e também a irmandade. Na igreja família, nós somos caracterizados por termos um orgulho, no sentido positivo, de estarmos separados do mundo. E é interessante, se a gente tem a ideia de igreja como família, se a gente não percebe esse ambiente ou essa ambiência, a gente se sente que não pertencente. Eu não pertenço a essa igreja, porque o meu ideal de igreja é que ela fosse mais acolhedora, sabe? Onde houvesse mais aconchego, onde houvesse mais intimidade. Aí a pessoa se sente não pertencente. Já para outras pessoas,
a ideia de igreja é que a igreja fosse um hospital. Mateus 21, 14 diz: e foram ter com ele no templo, ou seja, na igreja, cegos e coxos, e ele, Jesus, os curou. Para alguns a igreja é um verdadeiro hospital. É um lugar onde as pessoas que foram feridas nas guerras no mundo, um lugar onde as pessoas que foram machucadas venham em busca de ajuda, venham em busca de cura, venha em busca de algo que possa fazer com que elas melhorem das machucaduras da vida e do mundo. Na igreja hospital, há uma ênfase muito grande no aconselhamento, no cuidado emocional das pessoas. É uma igreja que funciona como uma capelania, ou seja, a função principal da igreja como hospital é diminuir a dor do outro que chega, diminuir o sofrimento daquele que vem a ela. Na igreja hospital, a responsabilidade de cada um é levar os fardos uns dos outros e curar as feridas. Igreja hospital. Já na mente de outras pessoas, a igreja ideal seria uma igreja escola. Uma igreja escola. Lucas 21, 37 diz: e de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Igreja escola. Provavelmente a maioria das pessoas que vem domingo de manhã estudar a Escritura Sagrada tem essa ideia mental de igreja, de que a igreja é um grande centro educacional de ensino das verdades espirituais contidas na Bíblia Sagrada e um ensino profundo de quem é Cristo, de quem é Jesus, de como ir para o céu, de como servir a Deus, de como amar a Deus, de como ter uma conduta de vida adequada. A igreja escola, ela foca no treinamento, no aspecto pedagógico, nos cursos, nos estudos bíblicos. Igreja escola é o centro do ensino que aglomera alunos, como numa sala de aula, onde são ensinados conceitos, sendo o centro da iluminação das doutrinas da Escritura Sagrada. Na igreja escola, a gente começa a debater a partir da Bíblia sobre as complexidades da vida, porque, irmão, irmã, a vida é complexa, não é? Ou se tem algo que a gente olha assim e percebe é a complexidade da vida humana. A minha, a sua, a de todos nós aqui é complexa. Então, se a gente tem uma igreja como modelo escolar, a gente debate a partir da Bíblia, a partir das experiências pessoais, a partir do nosso nível de conhecimento teológico e de vida a respeito das complexidades da vida humana. Para a igreja escola, o cristianismo tem a ver com o conhecimento das doutrinas certas, com a ortodoxia certa, com a ortopraxia correta, ou seja, quanto mais você conhece, melhor cristão você será. E a gente não diz constantemente isso. Se você quer ser um bom cristão, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler a Escritura Sagrada, você tem que se dedicar a ela. Ou seja, mentalidade de igreja e escola, ou seja, quanto mais eu sei, melhor eu vou ser como um cristão. Já para outras pessoas, a igreja é um grande exército. É um grande exército. E tem um texto em Efésios, capítulo 6, que retrata bem essa ideia de igreja como exército. Do 11 ao 17 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados,
contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Igreja, exércitos. Para nós que temos a igreja como um exército, nós estamos engajados em um constante ritual. Estamos constantemente lutando. Você encontra a pessoa na rua e pergunta: como é que você está? Estou lutando. Como é que está a vida? Uma luta, uma batalha. Porque, na verdade, a nossa vida é marcada por constantes lutas. A gente batalha. O nosso general é Cristo. Nós somos soldados do exército celestial. Irmãos, a igreja, exército, está sempre em alerta. Sempre em alerta. Porque o inimigo, ele está sempre ao derredor. Então a gente tem que estar sempre em alerta contra as ciladas do adversário. Em alerta nos cultos. Em alerta nas orações. Em alerta na nossa atitude confrontadora contra o mundo, contra o pecado, contra a tentação, contra os ataques do inimigo contra nós como igreja. Nós estamos sempre em constante batalha, porque a vida cristã é extremamente bélica. É de luta. Nós temos que lutar para estar firmes, ao texto de Efésios, no Senhor. Por que a gente está em pé até hoje? Em pé na fé, eu digo. Porque a gente luta em fé e o Senhor Jesus, pela misericórdia dele, nos ajuda. Porque a Bíblia diz que se não fosse o Senhor, o inimigo já teria nos consumido vivos, já teria nos destruído. Já teria acabado com qualquer um de nós aqui. Por que o inimigo não acabou com nenhum de nós aqui? Porque, para a honra e glória de Jesus, o Senhor tem nos dado força para lutar. Para lutar. Por que a gente não saiu do caminho do Senhor ainda? Porque o Senhor tem nos dado força para lutar. Por que a gente não desistiu da fé? Porque o Senhor tem nos dado força para lutar. Por que a gente tem essa expectativa de que em Cristo Jesus nós vamos para o céu um dia? Porque o Senhor nos tem dado forças para lutar. E a minha oração é que Deus continue te fortalecendo. Amém? Que Deus continue te fortalecendo. Para outras pessoas, a igreja é social. Mateus capítulo 25, versículo 35 a 36 diz: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Igreja social. A igreja social tem uma especialidade, que é o serviço à comunidade. A igreja social abre portas para organizações que valorizem o serviço. A ação social e o engajamento nos problemas da cidade ou da comunidade local é alvo prioritário de quem tem a igreja como alvo social. A igreja social vive para fora, vive para a necessidade das outras pessoas. Se a gente começar a pensar à luz da Escritura Sagrada, a gente percebe claramente que Deus, ao idealizar a igreja, foi um Deus muito sábio. Porque eu percebo que a igreja pode sim ser uma família, a igreja é família.
Eu percebo que a igreja pode sim ser hospital, a igreja hospital. Eu percebo que a igreja pode ser sim uma escola, a igreja escola. Eu percebo que a igreja pode ser sim exército, a igreja exército. E percebo também que a igreja pode sim ser a igreja social. O que a gente precisa entender é que, independentemente da minha ideia mental de como seja a igreja ideal, eu preciso saber que Deus quer que a igreja se engaje nesses 5 pontos importantes. E que Deus levanta dentro da comunidade de fé pessoas com essa ideia mental de realização da obra como igreja. Talvez eu esteja diante de pessoas aqui que, por mais que se preocupem com as pessoas necessitadas, não tem um engajamento tão direto com esse grupo de pessoas. Mas se você convoca essa pessoa para uma reunião de oração, para uma campanha de jejum, para uma consagração, a igreja exército, essa pessoa está presente. Ou seja, Deus se manifesta de uma forma múltipla, conforme diz a Escritura Sagrada, dentro da sua igreja, e que assim a obra do Senhor vai sendo realizada, vai sendo feita. A gente precisa simplesmente conviver com as idealizações de cada pessoa e, à medida do possível, ajudar o outro naquilo que ele faz no reino de Deus. A igreja, irmãos e irmãs, é um sinal. A igreja é um sinal. A igreja, ela serve como um sinal para o mundo. A igreja família, ela pode mostrar para as famílias constituídas de pai, mãe e filhos que sim, é possível uma convivência harmoniosa, uma convivência de respeito. É um sinal para as famílias lá de fora do mundo de que Deus pode gerar uma comunhão extraordinária. A igreja serve de sinal para o mundo ferido de que em Cristo Jesus há cura para a alma, há cura para o corpo, há cura para os conflitos interiores e para os aflitos, seja quais forem as razões. A igreja, ela é um sinal de que é possível aprender a viver uma vida nessa terra de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada e aprender a praticar aquilo que Deus nos pede que a gente esteja praticando. A igreja, ela é um sinal de que a vida é marcada por batalhas, mas que em Cristo Jesus é possível vencer e sermos mais do que vencedores, aleluia, por isso. A igreja é um sinal de que a gente pode ajudar os necessitados. Alguns de nós têm a expectativa de que o governo o faça, de que algumas instituições específicas o façam. Mas eu olho para a Escritura Sagrada e vejo Deus pedindo, a gente tem que ser o sinal de que a vida do outro pode ser melhor. A igreja é um sinal. E como sinal, a igreja exerce um papel restringidor, ou seja, um papel que diminui, um papel que limita a corrupção do mundo. E aí entra uma analogia extraordinária que Jesus faz, ao dizer que a igreja é o sal da terra, o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Você é o sal da terra. Porque todas as vezes que a gente se refere à igreja, a gente pode estar se referindo à igreja universal, que é a igreja de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro. A gente pode estar se referindo à igreja denominação, no nosso caso, presbiteriana independente. A gente pode estar se referindo à igreja local, aqui a IPI de Biporão Espaço Vida. E a gente pode estar se referindo a mim, como pessoa. A igreja é o sal da terra.
Esses dias, conversando com uma pessoa sobre isso, ela disse assim: pastor, mas tem gente que é sal grosso. Mas essa analogia de Jesus Cristo com relação à igreja é extraordinária, o sal da terra. Você conhece a história. Na época que Jesus diz isso, o sal era um dos elementos mais importantes, mais úteis, e um dos elementos mais valorizados. Para você ter uma ideia, a palavra salário vem de sal, porque os soldados recebiam o seu pagamento no final do mês em pacotes ou sacos de sal. Daí vem a nossa palavra salário. O sal era extremamente importante nessa época. Não havia como conservar alimentos, especialmente carnes, se não fosse através do sal. Hoje, o sal está mais presente no sentido de conservação no charque, no jabá. Aquela carne que é salgada e ela é preservada através do sal. A igreja é o sal da terra. Ela diminui, ela limita, ela restringe a corrupção do mundo. Ela coíbe a decomposição. Gente, sabe por que ao observarmos o mundo da perspectiva da igreja, a gente chega à seguinte conclusão: o mundo está perdido. O mundo está nojento. O mundo está nauseante. O mundo está indo de mal a pior. Mas você sabe por que o mundo não está pior do que está? Por causa da igreja. Por causa da igreja. Porque a presença da igreja no mundo ainda restringe o mal no mundo. Coíbe a decomposição. Preserva da corrupção. A igreja como sal no mundo é quem dá sabor. Todos nós aqui, embora alguns sigam as orientações médicas na restrição da quantidade de sal, mas todos nós gostamos de uma comida, uma salada com um temperinho bom. Com um salzinho, para dar um sabor, para ficar mais fácil de degustar. E quando a gente olha para a Escritura Sagrada, eu percebo que a igreja é quem dá sabor ao mundo. Por que é que Deus não destruiu esse mundo ainda com o poder que Ele tem, com o sopro da sua boca, como diz a Escritura? Por sua causa, porque você ainda está aqui para preservar. O sal é um elemento extraordinário. Sem a presença da igreja aqui, o mundo ia se tornar um ambiente insuportável para se viver. A igreja é o grande sinal moral para o mundo. Você já parou para pensar porque quando um irmão peca, a gente se assusta? E quando um mundano peca, a gente não se assusta? Quando, por exemplo, um político, conhecido nacionalmente, é envolvido em um escândalo de corrupção, e a imprensa diz que ele era evangélico da denominação tal, a gente fica abismado. Quando o mundano comete maus tratamentos contra os filhos, o que é casado ou casada trai o cônjuge, quando dá desfalque na empresa, quando o mundano faz isso, a gente tem a conotação correta bíblica que é errado,
mas não nos choca tanto do que quando alguém que frequenta uma igreja, seja A, B ou C, faz. Por quê? Porque a igreja é o grande freio moral, é o sinal moral do mundo. É o sinal moral do mundo. É aquela que é o exemplo. Sabe por quê? Porque o problema do sal, segundo o texto da Escritura Sagrada, não é ele deixar de ser sal. O texto diz no versículo 13: vocês sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Em nenhum momento, Jesus Cristo fala que a igreja deixará de ser sal. Sal sempre vai ser sal. O grande perigo é o sal se tornar insípido, ou seja, deixar, ou melhor, perder a sua característica e a sua capacidade de salgar. Eu, pessoalmente, nunca vi ou provei um sal insípido, um sal sem o sabor salgado. Alguém aqui já provou o sal sem o sal? Quem já provou só? É uma curiosidade minha agora. Alguém já provou o sal sem ser sal? Não mesmo? Eu também não, nunca. Nesses meus 42 anos de vida, nunca provei um sal que não fosse salgado. E eu comecei a pensar a respeito disso. Por que será que o sal, sem ser salgado, nunca chega na nossa mesa? Seja no restaurante, seja na nossa casa, seja quando a gente vai almoçar na casa de um irmão. Por que nunca há na mesa um sal insípido? Por que os supermercados não vendem sal insípido? Jesus responde: porque o sal insípido não serve para nada. Ou seja, há uma logística de distribuição empresarial dos produtores de sal, em que o sal insípido não vem até você. Ele é separado, é descartado e é jogado fora, porque não serve para o consumo. Então eu corro o risco de deixar de ser sal? Não. Eu corro o risco de deixar de ser igreja? Não. Mas eu corro o risco de perder as minhas características principais para as quais Deus planejou que eu vivesse e que eu tivesse, que é ser sal. Perde a qualidade. Ou seja, eu corro o risco de, como igreja, de deixar de ser relevante, de deixar de ser influenciador, de deixar de ser impactante, de deixar de ser transformador. Eu corro o risco de deixar de coibir a decomposição, corro o risco de não mais se preservar da corrupção, corro o risco de não mais dar sabor. Porque uma das funções do sal também é dar sede. Ou seja, a igreja como sal precisa mostrar ao mundo que Jesus Cristo é real e verdadeiro, a tal ponto delas terem sede do Senhor. A gente precisa salgar tanto o mundo aí fora, com a nossa fé, com a nossa prática, com a nossa vivência, de maneira tal que as pessoas digam o seguinte: eu tenho sede desse Deus que você tem, eu quero conhecer Ele mais. Sal da terra. Mas Jesus Cristo, Ele diz também que a igreja é a luz do mundo. Ou seja, a igreja, ela exerce um papel positivo de transformação no mundo, como luz do mundo. A luz, primeiramente, irmãos, ela é símbolo da verdade. Símbolo da verdade.
a gente anda em verdade, amém? Em todo o tempo, nos todos os relacionamentos. A igreja é também símbolo da pureza. Eu acho maravilhoso quando Jesus disse que a igreja que vai subir é sem mácula, ou seja, é pura. Eclesiastes diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, vestes brancas. Senhor, e esses quem são? Com vestes brancas e palmas nas mãos. São aqueles que vêm da tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é interessante que o sangue do Cordeiro purifica as nossas roupas? Lembra de outra passagem? Eu não lembro o texto agora. A Vilminha deve lembrar, porque a Vilminha e Bíblia são assim. Ó. Quando um homem é entrado na casa, num banquete, numa festa, e alguém pergunta: como você entrou aqui se você não está com as vestes adequadas? E depois ele é tirado da festa. Ou seja, pureza de pensamento. Sabe aquela ideia que a gente diz: olha, fulano de tal tem a mente suja. Pureza de pensamento, pureza de pensamento. Pureza de coração, pureza de coração. Pureza de atitudes, pureza de convivência. Irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui quer ir para o céu. E tenho certeza de que se andarmos por fé em Jesus, iremos todos para o céu, amém? Eu sei que estou diante de pessoas aqui que têm procurado purificar a vida. Somos a luz do mundo, ou seja, luz é símbolo de vida. A igreja é um sinal como sal, é um sinal como luz. A luz clareia para mostrar direção. Ninguém caminha no escuro. A gente só caminha enxergando para onde a gente vai. O mundo jaz em trevas, jaz no maligno, caminha em direção à eternidade sem Deus. O mundo jaz no maligno. Gente, quanto mais a gente acessa a internet, quanto mais a gente assiste televisão, quanto mais a gente caminha pelas ruas da cidade, a gente percebe que o mundo não tem direção, mas você, como luz do mundo, como igreja, você tem direção. Quer ver? Quem está indo em direção ao céu aqui diz amém. Está vendo? Você tem direção. Tem muita gente que não tem direção, mas nós podemos iluminar o caminho dessas pessoas. Gente gelada, gente fria, emocional, espiritualmente, a luz esquenta, aquece no frio, gera vida através da fotossíntese e assim por diante. Você é a luz do mundo. Então resplandeça a vossa luz, ou seja, você é sinal. Você é sinal. A igreja é também sinal de esperança. O mundo está desesperado. Assassinatos, estupros, roubos, drogas, divórcios, fome, guerra, dor, sofrimento, catástrofes, secas, enchentes, rompimentos de barragens, incêndios. O mundo está desesperado. Desesperado, desesperado. Então a igreja é um sinal de esperança. Não precisa ser um sinal de esperança. Não deve ser um sinal de esperança. Mas é um sinal de esperança.
é um sinal de esperança. E no desespero do mundo, a igreja se apresenta como esse sinal de esperança. Se bem que, na verdade, a nossa esperança como igreja é o Senhor Jesus Cristo. Mas a esperança do mundo somos nós, a igreja, que pode trazê-los a Jesus ou levá-los Jesus a elas. Independentemente se a gente vai trazer as pessoas a Jesus ou levar Jesus às pessoas, o importante é que esse encontro aconteça, amém? O importante é que esse encontro aconteça. Por que a igreja é um sinal de esperança? Porque ela é indestrutível. A igreja é um sinal de esperança porque ela é indestrutível. Indestrutível. Impérios antigos considerados indestrutíveis, grego, romano, persa, o Império Babilônico, multimilionários. Quem poderia imaginar que eles seriam destruídos, evaporados? Mas aconteceu. Sabe por que a igreja é indestrutível? Mateus 16:18 responde: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é sinal de esperança e ela é indestrutível porque ela está sendo edificada por alguém atemporal e infalível. Se a igreja fosse obra humana, idealizada por gente, iniciada por pessoas humanas, pessoas que vivem um período de tempo na história e depois partem para a eternidade com o Senhor, aí a gente poderia ficar preocupado com relação à igreja e a sua possibilidade de ser destruída. Mas a igreja, ela é edificada por alguém atemporal. Alguém que não está preso ao nosso tempo. Alguém que está presente no passado, no futuro e no presente ao mesmo tempo. Deus, o Todo-Poderoso. E é edificada por alguém infalível. Deus não falha. Deus não falha. Você observa como a igreja tem sido atacada ao longo da história? Quantas pessoas inteligentíssimas têm se levantado contra a igreja ao longo da história? Quantas pessoas com um poder aquisitivo extraordinário têm se levantado contra a igreja na história? Quantas pessoas de influência têm se levantado contra a igreja na história? Quantos reinos, governos, potestades têm se levantado contra a igreja na história? E a igreja tem permanecido, porque quem edificou a igreja é infalível, é o meu, é o seu, é o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Irmãos, eu não tenho o menor temor na minha vida de que a igreja seja destruída. Ela não será, não será. Eu não cogito essa possibilidade de um dia a igreja deixar de existir. Eu não cogito isso. Pode acontecer o que for, pode criar leis, pode ter abertura para o que for de imoralidade, pode fazer o que for, a igreja sempre vai existir, amém? Porque ela é de Deus, ela é de Deus, ela é um sinal de esperança por isso. Deus não vai permitir que a igreja seja destruída, porque há um Deus Todo-Poderoso que a recria de geração a geração. Há alguém que a recria de século em século, alguém que a regenera de tempo em tempo. É Jesus, o Senhor e Salvador e sustentador da igreja até o fim dos tempos. Por exemplo, quantas pessoas viveram como igreja há 200 anos atrás,
e partiram com o Senhor e a igreja permanece. Quantas pessoas viveram como igreja há 1000 anos atrás e a igreja permanece, partiram para o Senhor. Nós que estamos vivendo hoje que como igreja, um dia vamos estar com o Senhor e essa é a nossa esperança, expectativa. Quando o Senhor vier, e a gente vai passar, mas daqui 100 anos a igreja vai continuar. Seja aqui na terra, ou seja no céu, com o arrebatamento da igreja, a igreja vai existir por toda a eternidade, aleluia por isso. A igreja é sinal de esperança, é sinal de esperança, é sinal de esperança para esse mundo, é sinal de esperança. Havia um menino pequeno, menos de 10 anos, que morava numa cidade muito grande dos Estados Unidos e ele se perdeu. Ele saiu de casa e foi andando nas redondezas e quando viu ele se perdeu na cidade. E aí um taxista percebeu que ele estava perdido e perguntou onde ele morava, ele não sabia o endereço. E o taxista começou a rodear com ele pelas ruas da cidade para levá-lo para casa, para ver se ele reconhecia. Aí de repente ele viu à noite uma cruz enorme acesa, E ele disse para o taxista: me leve para aquele lugar, me leve para a igreja, porque eu moro perto daquela igreja. Ou seja, ele viu o sinal. A igreja é um sinal de esperança para quem está perdido. Que as pessoas da cidade de Biporã possam dizer nas suas famílias: me leve para aquele lugar. Porque se eu estiver naquele lugar, eu não estarei mais perdido. Me leve para aquela igreja, porque se eu estiver naquela igreja, eu não estarei mais perdido. Me leve para aquela igreja, porque naquela igreja eu sei que eu encontro o caminho para casa. A igreja é sinal de esperança. Quem chega aqui encontra o sinal para casa, o sinal para o céu, o sinal para a eternidade em Deus. A igreja é um sinal de esperança. A igreja, ela é sinal de esperança porque nela, na igreja, há gente que ama. E não existe esperança maior e melhor do que viver com pessoas que amam num ambiente de amor. Porque o mundo não ama. O mundo é egoísta, é cada um por si. Pensa no seu ambiente de trabalho, como é difícil se as pessoas lá não forem cristãs. Pensa na sociedade, no contexto. Não tem amor não, gente. E é um sinal também dos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas a igreja, ela é um sinal de esperança, porque aqui tem gente que ama. Tem gente que ama. E se a gente for pensar bem, por mais que a gente tenha as nossas diferenças, por mais que a gente não concorde em alguns pontos, a gente sabe que no fundo, por causa de Cristo, a gente se ama. Por causa de Jesus, a gente se ama. Então a igreja é um sinal de esperança por causa disso, porque aqui na igreja tem gente que ama. Gostou, né, irmão? Amém. Esperança. A igreja, ela é um lugar de esperança, um sinal de esperança para o mundo, porque aqui, na igreja, tem gente que perdoa. Tem gente que perdoa. Quando a gente observa o mundo lá fora, o mundo não perdoa uns ao outros. As pessoas do mundo saem no braço. As pessoas no mundo vão para a bala. Literalmente, olha as notícias, olha os noticiários. Por que vão para a bala, gente? Porque não perdoa. Por que não conversam? Porque não perdoa. Mas a igreja, ela é um sinal de esperança porque aqui tem gente que perdoa. Tem gente que perdoa. Quantas vezes você já precisou pedir perdão para alguém aqui? Quantas vezes você já precisou receber o perdão de alguém aqui? Por causa de Cristo, nós temos uma convivência onde é constante a necessidade de um perdoar o outro. Por quê?
Porque não somos perfeitos. O dia que a gente se tornar perfeito, Deus nos leva, como fez com Enoque, leva para o céu. Por que a igreja ainda é um sinal de esperança para o mundo? Porque aqui há pessoas que têm a reconciliação como base. Porque o amor e o perdão, quando praticados em fé, gera reconciliação. Irmãos, e fala sério, todas as vezes que a gente se reconcilia com alguém, quantos quilos a gente tira de peso do nosso ombro? Você já percebeu isso? Você já teve algo com alguém que você precisou ir lá conversar, esclarecer? Hã? Pois é, aí ó. Exatamente, reconciliação. Pois é, não. Sim. Quando depender de vós, tem paz. Imagina a Trindade lá em desentendimento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo emburrado do lado, falando para o Deus Pai, fala para Jesus não conversar comigo uns 3 meses. Surreal. Reconciliação. Por que a igreja é um sinal de esperança para o mundo? Porque aqui tem gente que evangeliza. Tem gente que evangeliza. Alguns falando, outros demonstrando, mas a gente é um sinal para o mundo. Por que a igreja é um sinal para o mundo? Porque aqui tem gente que ora. E esse sinal, para o mundo, é muito importante. Sabe por quê? Porque o mundo não sabe o que é oração. O mundo não sabe da importância da oração. O mundo não entende por que a gente ora. Mas quando a gente ora, a gente mostra para o mundo que a gente depende, não das nossas forças, da nossa capacidade, mas a gente depende de alguém que é maior e melhor que nós, que é Deus. As pessoas não entendem por que é que você ora. Mas quando você ora, você serve de sinal para o mundo. E mais, quando as pessoas da sua convivência perceber que você ora, quando elas precisarem de algo, quando elas não estiverem bem, elas vão te procurar. Elas vão te procurar. Elas não vão procurar um amigo festeiro, elas não vão procurar aquele que está só na bagunça, elas vão procurar aquele que ela percebe uma seriedade com Deus. É você que elas vão procurar. Por que a igreja é um sinal para o mundo? Porque aqui na igreja tem gente que é santa, tem gente que é santo, gente que se separou do mundo, gente que se separou do pecado, gente que se separou e tem lutado para estar firme no Senhor.